Olá, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com você a minha dissertação de mestrado. Uma pesquisa sobre impressões na superfície cerâmica e cujo objetivo é ser um manual para que todos que tenham interesse em fazer impressões e transferências de imagens sobre cerâmica possam utilizar de maneira prática, rápida e fácil. Então, fica aqui comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito interessante para você que quer aprender um pouquinho sobre impressão em cerâmica. Parou que eu fiquei aí 2 semanas sem publicar nada no YouTube, porque eu estava numa imersão de cerâmica na Espanha, em La Bisbal. Depois eu dei uma esticadinha para visitar o meu filho em Viena. E por isso não deu para publicar os vídeos, mas hoje eu volto com tudo e com grandes novidades para você. No mestrado, feito na USP, sob orientação da Norma Grimber, uma artista maravilhosa e que eu tive a honra de ser orientanda dela. Foram 2 anos de pesquisa, mas há muitos anos que eu venho praticando e pesquisando informalmente sobre impressão em cerâmica. Meu primeiro contato foi em 2014, num curso que a Silvia Barros, uma argentina, professora acadêmica, veio para o Brasil dar um workshop no ateliê da Regina Escher. Foram 3 dias de imersão e basicamente ela ensinou como utilizar a tela serigráfica para a gente imprimir, fazer a transferência de imagem sobre a superfície cerâmica. Foram várias maneiras e várias soluções de esmalte vidrado para serem utilizadas, para serem impressas sobre a superfície cerâmica e queimadas em baixa, alta, overglaze ou também queima de raku. Foram 3 dias intensos, maravilhosos, que descortinou um mundo completamente novo para mim. Acá. Que la cruz esté adentro de... Hay que cortar acá. Ah, tem que cortar. Sí, ves que tiene un espacio ahí abajo y un espacio acá arriba, ok? Sim, então temos que cortar aqui. Voltei para casa cheia de ideias, cheia de vontade, lá vou eu fazer minha tela serigráfica. Na época, minha amiga Karen Pum estava comigo na empreitada aí da cerâmica e nós duas fizemos uma barraca, uma coisa, um circo na verdade, para organizar um espaço para a gente gravar as telas serigráficas. O escritório da minha casa foi todo forrado com um saco plástico preto e conta os minutos e faz uma engenhoca e é lâmpada e tira a tela e põe numa caixa e sai pro quintal e lava, esguicha e não dá certo. Perdemos manhãs e manhãs e manhãs tentando gravar as telas e não saía um desenho nítido, uma gravação boa, e aquilo foi me dando mais vontade de falar, não, agora eu vou fazer esse negócio dar certo, sabe, assim, quando pega no bril, assim, eu falo, não, eu vou fazer. Depois disso, 2014, 9 anos depois, muita coisa aconteceu, muito conhecimento, muita aprendizagem, muitos testes que dão certo e muitos testes que dão errado, e são esses que dão errado que fazem a gente aprender mais, porque aí a gente fica pensando por que deu errado e entendendo tudo que deve e o que não deve ser feito. E isso eu deixei bem claro na minha dissertação, assim, que eu aprendi muito mais com as coisas que deram errado do que com aquelas que deram certo, porque quando dá certo você não para analisar o que exatamente você fez, mas quando você faz errado, você para ver quantos minutos você deixou de exposição, se você usou o material correto, se a distância entre a lâmpada e o sanduíche da emulsão fotossensível tá correta, se precisa ser mais distante, menos distante, enfim. Hoje, 9 anos depois, dá para gravar, eu descobri que dá para gravar tela serigráfica na tela, no material de tela, nela esticada numa moldura de madeira, numa moldura de metal, numa moldura de acrílico, numa moldura de plástico, ela pode não estar em moldura nenhuma, até em tecido de cortina, tecido voal, eu fiz tela serigráfica, que são as técnicas alternativas que eu venho pesquisando para viabilizar mais o acesso, para democratizar esse conhecimento.
utilizando vários tipos de materiais, inclusive cola branca escolar, fazendo substituições. Pensa, tudo que é de teste que dava para fazer, eu já fiz. E assim, me apaixonei pelo assunto e fui cada vez mais a fundo. Nesse caminho, eu descobri que a tela serigráfica é só uma das maneiras de transferir uma imagem, seja ela um texto, um desenho, uma fotografia, para superfície cerâmica. Há muitas maneiras de fazer essa transferência de imagem. O objetivo do meu trabalho na dissertação foi explicar algumas maneiras básicas para que as pessoas que vão ler isso como um manual entendam e consigam fazer desdobramentos a partir disso, porque essas formas de transferência de imagem, elas podem ser aplicadas na peça de cerâmica desde o momento em que a argila ainda está plástica, úmida, maleável, que você abre uma placa e transfere a imagem. Ela pode ser feita com argila já em ponto de cor inicial, com argila em ponto de cor intermediário ou avançado, quando ela já está dura, rígida e porosa. Pode ser feita sobre biscoito, pode ser feita sobre a peça já esmaltada. Então, são muitas possibilidades combinatórias e o legal é isso, é a gente explorar e a gente ver assim que não tem limite para essa atividade na cerâmica. Tela serigráfica, decalque, tela a partir de cópia impressa a laser, que a gente faz entintado com óxido, com aguada de óxido, com esmalte, com engobe. São muitas as possibilidades. Mas até então estava tudo meio caótico, assim, pega um pouco de informação aqui, um pouco ali, um pouco lá. E nessa época eu fui convidada pela Norma Grimber para ir no Congresso de Cerâmica da International Academy of Ceramic. E esse ano ele seria realizado em Taipei, Taiwan. Então eu fui com ela e a gente... Maravilhoso congresso, eles fazem um pré-tour e um pós-tour, visitamos muitos ateliês de cerâmica, inclusive já fiz uma apresentação com a Norma sobre essa viagem, que assim, maravilhoso, amplia os horizontes, o repertório da gente é muito bom. E aí, conversando com ela, eu contei do sonho que eu tinha de fazer um mestrado. E ela falou, então faça, escreva o projeto e me apresenta. E ela foi a minha maior incentivadora para realizar o meu sonho, mesmo depois de mais velhinha, mesmo depois de tantos anos longe da faculdade, da universidade. E lá fui eu, com o projeto embaixo do braço, apresentei para a Norma no ateliê dela e ela gostou. Aí eu fiz toda a parte de avaliatória da USP, as provas, as entrevistas, e comecei a fazer fui aprovada e comecei a fazer a pesquisa de mestrado, sob a orientação dela. Bom, a pesquisa, ela é sobre as diferentes formas de transferir imagens sobre a superfície cerâmica e o fio condutor são os trabalhos de artistas ceramistas contemporâneos que utilizam a impressão de imagem nas suas obras. Então são eles, Graciela Olio, argentina, professora, doutora da cadeira da Universidade de La Plata e da Universidade Nacional de las Artes Visuais, em Buenos Aires. A Norma Grimber, brasileira, artista, ceramista, doutora, professora, minha orientadora com muita honra. Paul Scott, inglês, é uma referência no assunto, assim, ele usa a impressão na cerâmica sobre handmade objects, são peças da cerâmica tradicional inglesa e chinesa, mas com fotos muito atuais, que ele trabalha, transforma em decalque cerâmico, e aí fica aquela linguagem branca e azul cobalto, bem tradicional, mas quando você para com um olhar um pouquinho mais apurado, você percebe que são questões assim geográficas, políticas, ideológicas muito intrigantes, né? Uma crítica social muito grande que ele faz. E o Shammai Sam-Gipsh, que é israelense, mora em Israel e Estados Unidos, porque ele é professor também
nos Estados Unidos, e ele tem um trabalho poético assim maravilhoso, muito delicado, em que ele evoca a questão de todas as nações vivendo em paz, juntas, e que é possível sim. E o símbolo que ele utiliza para defender essa paz mundial, essa união mundial, é que ele viaja pelo mundo coletando terra e argila, fazendo terra sigilata desse material e utilizando as terras sigilatas feitas a partir de terra de vários lugares numa mesma peça, mostrando que todos podem conviver em harmonia numa mesma peça, depois de serem submetidas a uma situação muito adversa, muito difícil, que é o fogo, que é a guerra, que são as brigas, que são as questões religiosas, as etnias, mas que é possível sim conviver. E ele também utiliza muito da transferência de imagens no trabalho dele em queimas alternativas. Então é um trabalho maravilhoso e vale super a pena. Então, através do fio condutor do trabalho desses artistas, eu vou mostrando a transferência e o método técnica que cada um deles utiliza no seu trabalho e explicando passo a passo, em detalhes, como você pode fazer a transferência de imagem. Que óxido, que pigmento, que esmalte utilizar, quais os fluxos, os veículos que você utiliza, em que momento que você aplica isso na peça cerâmica, se é no momento que a argila está crua, se ela tem que estar seca, se ela tem que estar porosa, se é biscoito, se é esmalte, como combinar isso, a temperatura de queima, e também, muito importante, sempre pensar na matriz, porque quando a gente quer transferir uma imagem para uma superfície cerâmica, a gente tem que ter uma matriz, e essa matriz ela tem que ser pensada de acordo com a técnica que você vai usar, porque a partir dessa matriz pode ser que essa imagem ela seja transferida inversamente, como num espelho, ou não, ela pode ser transferida no negativo, no positivo. Dependendo da maneira como você tem essa matriz, você utiliza uma ou outra técnica, explicando tanto em termos técnicos quanto mais de fácil entendimento, para que as pessoas entendam qual é exatamente o processo envolvido naquela transferência, para que ela possa utilizar de várias maneiras. Então, em termos bem práticos, assim, as técnicas que eu menciono na dissertação, que você pode utilizar de maneira bem fácil e depois desdobrar, são, em primeiro lugar, a transferência por tela serigráfica. Então, é uma tela de silkscreen em que a gente pode ter fotografia, desenho, texto, né? E sobre essa tela, a gente passa uma solução aí vai depender da combinação da superfície cerâmica, se ela já está vitrificada, se ela está crua, se ela está no biscoito, com o tipo de esmalte de vidrado que você vai usar e de veículo, se ele vai ser oleoso, se ele vai ser à base de água. A ponta do rodo também é muito importante, se o rodo, a ponta dele ele tem uma borracha, se ela é bisotada, se ela é reta. A posição disso, então tudo isso é muito importante, são detalhes assim que fazem toda a diferença para você ter uma imagem nítida, né? E aí você vai aplicar essa imagem que está na tela serigráfica em cima da sua peça de cerâmica. Aí essa superfície pode ser plana, ela pode ser ondulada, ela pode ser volumétrica e você pode aplicar diretamente sobre a superfície ou você pode aplicar utilizando um filme de PVC em que a imagem vai ser impressa nesse filme de PVC e do filme aplicada, transferida para a superfície cerâmica para conseguir pegar o volume da peça, ou se você vai utilizar uma placa de gel. Essa placa de gel ela pode ser comprada pronta, mas ela também pode ser feita de uma forma caseira e muito barata. E o objetivo é sempre buscar alternativas para que as pessoas consigam fazer de forma prática, rápida e econômica, né? Então, aqui a gente tem tela serigráfica tradicional, que você pode fazer com uma emulsão fotossensível, ou você pode mandar fazer. Aqui no nosso métier da cerâmica tem a Soft Stencil, que é a empresa que faz essas telas sob encomenda, e ela já tem algumas prontas também. E também a gente pode fazer a tela serigráfica com materiais alternativos. Então esse aqui ó, é uma das pesquisas que eu fiz, que isso aqui é um tecido de cortina, um voal, e essas imagens aqui elas foram impressas com cola escolar e uma emulsão fotossensível alternativa.
né? Então, tem emulsões fotossensíveis que são tóxicas, que a gente não deve usar, tem outras que são ok, que a gente pode usar, até assim, tanto para o manuseio dela, para quem está manuseando, quanto para o descarte. Então, tem que tomar todos esses cuidados para que a gente não estrague nem a nossa saúde, nem prejudique a nossa saúde e nem o meio ambiente. Uma outra forma de transferir imagens para a cerâmica é a partir de cópias feitas numa impressora a laser. Isso mesmo. A gente faz a impressão e aí a gente tem que ter em mente que essa imagem aqui, que está em preto, ela não vai ser transferida para a cerâmica. A parte que vai ser transferida é a parte que está em branco. Então aqui, por exemplo, a parte que vai ser transferida é toda a parte branca. Por quê? Como é que funciona uma impressora laser? Quando você tem o toner, a folha de papel, a imagem original, a impressora capta a imagem original, vai colocar aquela imagem em cima da folha de papel, depositando o pozinho do toner só nas áreas pretas que devem ser impressas. Depois vem um rolo quente que passa por cima desse pozinho, derretendo esse pozinho, fazendo com que ele grude na folha de papel e dando a coloração preta ou colorida, como for. O que acontece? Nesse pozinho tem a coloração, muitas vezes óxido de ferro, pigmentos e acrilato de estileno. Esse acrilato de estileno, quando ele é aquecido, ele derrete e a área impressa fica como se ela fosse plastificada. Quando a impressão é de boa qualidade e tem uma grande quantidade de toner ali, quando a gente escolhe o modo de impressão e aí coloca lá a melhor qualidade, ele deposita bastante material do toner. Isso faz com que essas áreas impressas elas fiquem bem opacas, bem pretas assim, com bastante acrilato de estileno. Quando você passar qualquer solução à base de água, pelo princípio da hidrofobia, onde tem a parte impressa, como se estivesse plastificada, ela repele essa água. E no que ela repele, quando você passa uma solução entintada à base de água, onde tem a impressão preta no papel, a solução não vai ficar. Então ela vai ficar grudada somente onde a gente tem as partes brancas da folha de sulfite. E aí a gente pega essa parte que está pintada e aplica sobre a cerâmica, esfrega bem e toda essa tinta que estava grudada na folha de papel, na parte branca, ela vai ser transferida para a superfície cerâmica. E é assim que a gente faz a transferência. E esse entintado, essa solução, ela pode ser com óxido, com engobe, com esmalte. Então, ela pode ser aplicada em vários pontos da peça, quando a peça está bem úmida, quando a peça está mais seca. E a gente tem alguns truquezinhos aí para fazer com que essa imagem seja transferida. Então, essa, muito simples, uma monoimpressão super barata, que todo mundo pode fazer, mas a gente tem que ficar atento que é uma imagem que é transferida ao contrário, inversa e também negativa. A outra técnica estudada é uma transferência a partir de uma emulsão fotossensível. Como se a gente revelasse uma fotografia, só que em vez de ser no papel fotográfico, a gente revela direto na cerâmica, no corpo da peça. Para isso, a gente usa uma emulsão que reage com a presença de raios ultravioletas. Essa emulsão ela pode ser bicromatada ou pode ser diazóica. Eu uso a diazóica, que não é tóxica. E aí, quando eu fico lembrando lá de 2014 que eu usava a bicromatada sem ter noção, e depois, graças a Deus, eu estudei, por isso que é bom estudar e entender as coisas. E aí a gente se protege mais, protege o planeta que a gente vive, né? Então, a gente aplica essa emulsão e faz uma combinação da emulsão fotossensível com os materiais cerâmicos, fundente, esmalte, pigmento, corante, óxido, o que você quiser utilizar. Passa sobre a superfície cerâmica e expõe esse material sob a luz com a presença de raios ultravioletas que tem uma frequência que dão um start, que desencadeiam uma reação
E essa reação da emulsão fotossensível, onde o raio ultravioleta ele penetra, onde a interface onde ele chega, ele endurece a emulsão. Então, os locais onde ele chegar, a emulsão vai ficar dura e vai ficar grudada na cerâmica, e as outras partes que estavam embaixo das áreas impressas, que não receberam o raio ultravioleta, elas continuam mole. Aí a gente lava a peça e como se a gente estivesse revelando a imagem. É fantástico, é uma das transferências que eu mais gosto de fazer. Depois a gente queima isso, e como essa emulsão foi preparada com material cerâmico, ele mantém a coloração mesmo após a queima, e ele fica fixado na peça por conta do fundente ou do esmalte que é utilizado para preparar a emulsão. Aí tem uma série de questões aí, que tem alguns tipos de esmalte que não podem, porque eles talham a emulsão, mas tudo isso daí eu escrevo bem direitinho no manual para que você consiga acompanhar e fazer a sua impressão também. Uma outra forma de transferência de imagem é quando a gente passa óxido num vidro, uma aguada de óxido ou de pigmento, corante, esmalte, e com uma folha de seda, de papel de seda, a gente desenha sobre a folha e depois aplica sobre a peça cerâmica. Eu até fiz um Reels mostrando essa transferência, o pessoal gostou bastante, fica uma gracinha, fica super delicado assim, e o legal dela é que mostra bem a sensação de você sentir a pressão da mão do artista desenhando, fica muito bonita essa impressão. Uma outra forma de impressão é utilizar uma bisnaguinha com ponta metálica bem fininha e que a gente vai fazendo os desenhos sobre a superfície cerâmica. Você pode comprar essas bisnaguinhas já prontas ou você pode fazer, e aí eu ensino também a fazer, que material a gente coloca, que tipo de esmalte, que tipo de pigmento, para você fazer desenhos lindos sobre a superfície cerâmica, seja na argila crua, se você vai fazer uma monoqueima, seja sobre o biscoito, ou também a possibilidade de fazer sobre uma peça que já está vitrificada, e aí você tem que mudar os materiais daqui, usar um veículo oleoso para que ele fique, permaneça sobre a superfície cerâmica até ir para o forno ser queimado e fundir e ficar realmente integrado no corpo. Tem os maravilhosos decalques cerâmicos, que são a marca registrada do Paul Scott e que a gente conhece muito porque eles ficaram super populares com as fotografias que eram colocadas nos jazigos, nos cemitérios, para mostrar a fotinho das pessoas que tinham sido enterradas. E foi assim que o decalque se popularizou como uma forma maravilhosa da gente transferir imagens fotográficas, textos e desenhos para a superfície cerâmica. Nesse caso, dos jazigos eram sempre sobre uma superfície já vitrificada. E a gente acha que o decalque cerâmico só pode ser aplicado assim, mas não. Se você preparar a superfície do biscoito ou da peça crua, você pode aplicar o decalque cerâmico também sobre outras superfícies que não estejam vitrificadas ainda. As imagens no decalque, na folha de decalque, elas podem ser impressas com tela serigráfica, feitas à mão livre ou também com impressões cerâmicas. Então, imagina quantas possibilidades, só o decalque já é um mundo de estudos aí pra gente. O decalque é simples, é fácil, você inclusive pode comprar pronto se você quiser, ou fazer o seu desenho personalizado e mandar fazer o decalque, ou fazer o seu próprio decalque, mas tem alguns macetezinhos, como os cuidados na hora de aplicar o decalque, não deixar bolinhas de ar ou de água entre a película do decalque e o corpo cerâmico, porque isso pode prejudicar depois a queima. O decalque na verdade, você imagina que ele é um papel que é um sanduíche, se você olhar microscopicamente assim. Como você pode ver aí no desenho, a folha de baixo é um papel grosso, normal, recoberto por uma camada gelatinosa ou a goma. Por isso, quando a gente compra, ele é chamado de papel gomado. Sobre esse papel, a gente aplica o desenho, e aí você pode aplicar, como eu disse anteriormente, com tela serigráfica, desenhando à mão livre, com uma impressora de cerâmica, e tem que ser feito esse material cerâmico. Então, o que você vai utilizar para desenhar, para imprimir ou para
passar pela tela serigráfica, tem que ser um entintado com fundente, com esmalte, com pigmento cerâmico, seja óxido, corante, o que for, para que depois ele sobreviva à queima e se mantenha o desenho. Em cima disso, a gente passa um verniz colódio, porque é esse verniz que vai criar uma película e vai permitir que o decalque seja aplicado. Como assim? Depois que a gente aplica o verniz, a gente espera, ele seca. Quando você olha a folha de decalque, você enxerga isso aqui. Essa folha de decalque foi preparada com um verniz colódio amarelo. Então, eu tenho a folha de papel. Dá pra ver que a folha de papel tá meio brilhante aqui, porque é a goma. E em cima da folha de papel foi aplicado as frases e os desenhos. E em cima deles o verniz colódio amarelo. Muito bem. Quando eu quero aplicar o decalque, eu recorto o desenho e coloco ali na água. O que vai acontecer? A água, ela vai diluir essa goma, essa gelatina que tá no papel. A hora que ela diluir, a película que o colódio formou vai se soltar da folha de papel. E ele vai carregar consigo o desenho que estava sobre essa goma. Eu pego essa películazinha, aplico na peça de cerâmica e levo para o forno. Quando chegar aos 700 graus, 800 graus mais ou menos, esse verniz colódio vai evaporar, ele vai volatilizar e vai embora. E vai ficar em cima da peça de cerâmica somente o desenho, feito com esmalte, fundente e a cor, o pigmento. Ele vai fundir, vai derreter, vai grudar na peça cerâmica, porque ele vai penetrar nos poros da cerâmica, na interface, e aí assim a imagem vai ficar presa, grudada na superfície de cerâmica. Então, um decalque muito simples, o princípio dele, e você entendendo, você pode fazer o decalque para ser aplicado em qualquer superfície, desde que a superfície seja devidamente preparada e para qualquer temperatura, porque a gente acha que o decalque é só um overglaze, como as figurinhas das lápides, que era aplicado sobre a porcelana queimado em 800 graus, mas não. Se você preparar o decalque com um esmalte, com um fundente de 1.200, de 1.300 graus, você vai poder queimar o seu decalque nessa temperatura também. Legal, né? E a última técnica de transferência apresentada na dissertação é a transferência direta de uma cópia laser com alto teor de óxido de ferro. Lembra quando eu contei do toner lá atrás? Pois é, esse toner ele pode ser feito com corante ou ele pode ser feito com óxido de ferro. Algumas marcas de impressora, dentre elas a HP, ela usa bastante óxido de ferro no toner das impressões a laser. Então a gente pega essa impressão, coloca sobre o corpo cerâmico e esfrega bem para que a própria impressão em preto, que está na folha de papel, seja transferida para o corpo cerâmico e a hora que a gente queima, ela sobrevive por quê? Porque ela tem muito óxido de ferro. Eu fiz um livro todinho de cerâmica com as páginas todas impressas assim, com transferência direta. E aí, ao longo de várias pesquisas, eu vi que tem pessoas que usam água ras, água, esfrega, o ponto certo da argila. Mas assim, o método mais eficiente mesmo que eu encontrei foi uma mistura de álcool com salicilato de metila aplicado no verso da folha. Água rasa é tóxico, a água normal às vezes estraga o papel. Só aplicação direta, às vezes a argila já passou do ponto, a gente não consegue fazer a transferência. O salicilato de metila é um material utilizado como base para fazer essas pomadas assim, tipo gelol, que são para dores e contusões. É atóxico, é super tranquilo, só que ele é muito forte. Então, eu fui diluindo até chegar na proporção certa, aplico ele no verso da folha e ele faz com que a imagem se desprenda da folha de papel e fique fixada na superfície cerâmica que já está um pouquinho porosa. Mas tudo isso eu explico tintim por tintim em vários detalhes. 2 anos depois de começar o mestrado, fiz algumas disciplinas maravilhosas na USP que
engrandeceram muito o meu repertório, ampliaram o meu horizonte, professores super dedicados. Foram 2 anos maravilhosos, muita pesquisa. E eu esqueci de contar que, lógico, eu entrei em contato com todos os artistas que eu estava referenciando. O Xamã eu já conhecia pessoalmente, o Paul Scott não conhecia, mas escrevi para ele, a Graciela Olha eu também não conhecia. E eles foram super queridos, se prontificaram, mandaram vários materiais e se interessaram pela minha pesquisa, foi ótimo, a gente manteve um contato aí, até que a Graciela me escreveu contando que ela iria organizar uma turma de pesquisa na Universidade de Artes Visuais da Argentina e perguntando se eu teria interesse de participar da turma. Olha que honra, né? Imagina. E é claro que eu teria. Então, quando saiu o edital, eu me inscrevi, participei da seleção, das entrevistas, fui selecionada mesmo, não falando muito espanhol, mas vamos lá, né? E, em paralelo ao USP, eu fiz também parte desse grupo de pesquisa lá em Buenos Aires, que engrandeceu assim, enriqueceu demais a minha pesquisa, demais mesmo, foi maravilhoso. Eu sou muito grata por essa oportunidade. E assim, eu apresentei há 2 semanas atrás o meu mestrado, defendi, passei, fui aprovada. E por isso que eu tô falando aqui, compartilhando com vocês, porque em breve, assim que terminarem todos os trâmites legais de divulgação nos anais, esse material vai estar disponível para vocês acessarem e eu espero que seja um manual gratuito para todo mundo que se interessar pelo tema. Então, assim que todos os trâmites legais forem cumpridos e o PDF for publicado pela USP, eu vou colocar o link aqui embaixo desse vídeo e aí é só clicar e ler toda a dissertação e ter acesso a todas as informações. Espero que vocês gostem e que seja muito útil, porque esse foi o meu objetivo. Organizar e condensar as informações de forma clara e didática para que seja um manual útil para mim, para você, para todo mundo. Boa semana para você. Já estava quase esquecendo. Agora eu vou te convidar para fazer um tour pelas peças que eu desenvolvi ao longo desses 2 anos de pesquisa e que estão aqui disponíveis para vocês verem o resultado. Espero que gostem.